Como instalar o Linux Mint no PC ou notebook. Nesse vídeo vou mostrar o passo a passo completo de como está instalando aí o Linux Mint no PC ou notebook. Então, o primeiro passo é você estar acessando o site do Linux Mint para você estar baixando a ISO. E aí você pode ir no navegador aí, seu computador, e pesquisar o Linux Mint. Aí vai aparecer aqui, ó, Linux Mint Home. Você pode clicar e aí já vai aparecer aqui a opção aqui de download. Aí quando você clicar na opção download, vai abrir aqui, ó, que são três versões. Então vai abrir aqui as três versões que você pode estar escolhendo. Eu sempre instalo aqui essa primeira aqui, ó, Cinnamon Edition. Então se a opção que você quiser for essa também, a que eu recomendo, você clica aqui em download, ó. Aí aqui vai abrir mais algumas informações aqui e aí você vai escolher aqui o local de onde você quer estar baixando. Ó, vocês podem escolher qualquer um aqui. Se o download estiver muito lento, você pode mudar para outro aqui para poder baixar mais rápido. Ó, eu escolhi esse aqui e baixou rapidinho. E aí depois que você fazer o download, você vai precisar desse programinha aqui, ó, o Rufus. Você também pode digitar no navegador aqui, ó. E o site é esse aqui, ó, rufus.ie/ptbr. Aí você vem aqui no site, você pesquisando no Google, vai aparecer aí o primeiro site. Esse site aqui, aí você vem aqui e rola aqui, que aqui vai mostrar as últimas versões. Aí você escolhe aqui, ó. Eu instalei, tem uma versão que é a versão portátil e a versão normal. Eu baixei aqui a versão padrão, ó. Então você vai clicar aqui, ó. Ele já vai fazer o download. Eu não vou fazer o download, pessoal, nem da ISO aqui como eu já mostrei para vocês, nem da ISO. Ou é só você clicar aqui para download, que vai fazer o download, você vai salvar. Eu não vou fazer porque eu já fiz aqui o download aqui. Eu já tenho o aplicativo e já fiz o download da ISO. Aí quando a ISO terminar de fazer download, você instalar o programa, você vai abrir, ó, o UFOS e o aplicativo para a gente estar fazendo o pendrive bootável. E aí você vai colocar o pendrive no seu PC e você vai vir aqui, ó, que vai mostrar o seu pendrive. Se você tiver mais de um, ele vai listar aqui. E aí você seleciona o pendrive que você quiser. E aqui abaixo, ó, quem selecionar é onde você vai selecionar a ISO. Aí você clicando aqui, ele vai abrir aqui a pasta, ó, aqui no download. Se a ISO que você tiver baixado não tiver no download, você vai até o caminho, vamos supor que na área de trabalho, você vai, e ele vai mostrar as ISO que está lá na área de trabalho. Aqui no meu caso já está em download. Aí, ó, você seleciona a ISO. Aqui, ó, foi a ISO do Linux Mint que eu baixei, ó. Clica em selecionar e abrir, tá vendo? A ISO tá aqui. Aí aqui você vai selecionar aqui o GPT. Normalmente essas BIOS mais atual é melhor aqui no GPT. E fica aqui, ó, o FI não CSM. E aí, feito isso aqui, já está quase pronto. Só você clicar aqui, ó, em iniciar. Aí aqui você deixa no recomendado aqui, ó, gravar no modo ISO recomendado. Você clica aqui em OK. Aí depois ele vai aparecer uma mensagem falando que vai formatar o pendrive. Aí você clica em OK. Eu não vou fazer isso porque a minha já está aqui. Eu já fiz o pendrive bootável, então eu não vou fazer novamente. Para já adiantar. E aí você espera ele terminar, demora um pouquinho. Aí, dependendo do seu pendrive, que ele vai passar os dados para o pendrive. Se for um pendrive mais rápido, 3.0, por exemplo, vai mais rápido. Se for um 2.0, é mais lento. Aí quando terminar, é só você clicar aqui em fechar, ó. E aí, o seu pendrive já vai aparecer, o pendrive bootável, ó. No caso aqui fica aqui até o nome, ó, Linux Mint. Aí, pessoal, depois que o pendrive já estiver pronto, o pendrive bootável,
você vai iniciar o Windows, vai desligar ou reiniciar, e quando ele for iniciando, você vai ter que ficar clicando na tecla Delete para poder ele entrar no modo BIOS, para você selecionar a prioridade de boot, que é para selecionar o pendrive. Se o seu não estiver iniciando na BIOS, quando você clicar em Delete, possa ser que seja uma tecla diferente. Aí você pesquisa o modelo da sua placa-mãe e pesquisa qual tecla que inicia na BIOS. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu cliquei para iniciar, liguei, ó, vou ficar clicando aqui, ó. Ficar clicando na tecla Delete, ó, até ele aparecer a BIOS, ó. Apareceu a BIOS. Aí apareceu aqui é o meu modelo aqui da minha BIOS. As BIOS podem ser diferentes aqui, mas as configurações são bem parecidas. Você vai ter que procurar na opção de boot ou inicialização. No meu caso aqui, como eu tô no... essa BIOS aqui, ela é em espanhol, em inglês, em espanhol, eu deixo em espanhol. Vou vir aqui nas configurações, você procura configurações de inicialização, boot, ou no meu caso aqui, ó, que é a RAM que eu tô, com BIOS espanhol, em espanhol. E aí você vai procurar aqui, ó, por essas opções aqui, ó. No meu caso aqui, como eu já falei, em espanhol tá seleção del modo de arranque. Aí aqui vai ter, ó, opção 1, opção 2, 3, 4. Você vai aqui na primeira opção, ó, e vai escolher o pendrive para ficar como prioridade, ó. Aqui tem o boot aqui do Windows e aqui é o pendrive, ó. UEFI generic. Você pode ver, ó, vai ter aqui flash disk e pode ser que apareça a quantidade de giga também. Aí você seleciona para ele ficar em prioridade aqui no primeiro. E aí você vai salvar. Aqui na minha BIOS é F10. Se a sua for diferente, não estiver salvando, você pesquisa para saber qual que é. Então eu vou clicar aqui no F10. Ó. Cliquei em F10, vai dizer aqui, ó, que eu fiz a modificação e pergunta se eu quero realmente confirmar. Você pode clicar no botão Entre ou selecionar. Algumas BIOS só vai funcionar os botões do teclado. Você vai ter que usar aqui essas setinhas e aqui o botão e scanner para voltar. Aqui para Entre e o scanner para voltar. Aí você seleciona, salvar. E agora quando ele for iniciar, ele já vai iniciar no pendrive. Que vai ter os arquivos de instalação aí do Linux Mint. Ó, já iniciou aí. E aqui só selecionar a primeira opção aqui, ó. E aguardar, tá iniciando aí o Linux Mint. Pronto, pessoal, iniciou aqui, ó. Pode ser que demore um pouquinho, dependendo do seu pendrive. Demora um pouquinho para iniciar aqui. Aí depois que iniciar aqui, para você fazer a instalação, você vai ter aqui, ó, instalar Linux Mint. Se você quiser testar aqui o modo live, ó, dá para você utilizar aqui, ó, o modo live. Tem aí, ó, os aplicativos que você pode estar utilizando, só não vai salvar quando você desligar. Mas como nosso objetivo aqui é instalar, você vai ter que clicar aqui duas vezes aqui, ó, instalar Linux Mint. Então você clica, aí tá carregando, ó, vai abrir aqui a janela de instalação. Aí aqui, pessoal, vai abrir aqui a opção de escolher aqui o idioma. Quando abrir a janela de instalação, já vai abrir aqui para a gente escolher as opções. Você escolhe o idioma que você quiser e clica em continuar. Aí aqui é para escolher aqui o teclado, o layout do teclado. Já está aqui em português, eu só clico aqui em continuar. A imagem fica aqui um pouco ruim, pessoal, mas não dá para gravar a tela diretamente aqui nessa parte aqui de instalação. Tem que ser aqui eu estou gravando com um celular e não fica muito boa. Talvez a imagem nem o áudio vai ficar muito bom, mas dá para vocês entenderem aí perfeitamente. Aqui é a opção de codecs. Aqui eu recomendo você instalar, que é para reproduzir aqui as mídias lá no Linux. Quando você instalar aqui,
eu não configuro aqui, ó, o Secure Boot. Eu desmarco aí e vou aqui em continuar. No seu caso aí, se você quiser ativar, você pode ativar aqui e escolher a senha. Aí aqui, pessoal, vai ter o tipo de instalação aqui para você instalar. Se você for apagar o sistema que você tiver, Linux ou Windows, você só vem aqui, ó. Se você tiver mais de um SSD, você quiser instalar no outro aqui também, vai dar opção para você escolher, ó. Você clicando aqui, ó, e vindo aqui em continuar, aqui você pode escolher o disco que você quer instalar, ó. Aqui no meu caso eu tenho 2 discos, ó. Aí você escolhe o que você quiser e instala, só que vai apagar o disco, vai formatar o disco para poder fazer a instalação limpa. É só você clicar, escolher e instalar agora, tá certo? E tem essa opção aqui também, ó, que é a opção avançada. Ó, essa opção aqui avançada. Tem mais opção aqui para a gente fazer a instalação. Como eu tenho esse SSD aqui, eu tenho algumas partições, ó, eu vou instalar nesse SSD aqui em uma dessas partições, ó, espaço livre, que é uma partição que eu deixei não alocada já para mim estar fazendo a instalação aqui. Aqui é um pouco mais complicado, mas você pode também estar usando a outra opção lá de escolher o disco direto. Aqui eu vou escolher aqui, ó, esse espaço livre aqui, que é nesse disco aqui, ó, que eu já deixei lá não alocado, então eu vou escolher aqui e vou criar aqui, ó, a partição. Aí aqui eu vou escolher aqui os 80 megas, se você quiser dividir aqui, ó, você também dá para dividir. E aqui eu vou selecionar aqui espaço, ou a barra, clicar em OK, ó. Aí ele tá carregando ali, ó. E pronto, pessoal, já tá aqui tudo configurado. Agora é só clicar aqui em instalar que ele vai fazer a instalação. Ele ainda vai perguntar aqui se é realmente isso que eu quero. Então vou clicar aqui em continuar. Aí aqui vai abrir aqui para me selecionar onde é que eu tô, onde você está. Então aqui eu posso selecionar. Pode selecionar qualquer local aqui, pessoal. Não tem nada não, se você escolher aí um local diferente, ó. Escolher aqui Fortaleza. E aqui é onde você vai colocar aqui, ó, o nome de usuário. E aqui vai ficar o nome do computador. E aqui, pessoal, onde você vai configurar aqui, ó, o seu nome, ó. Aí ao você colocar seu nome aqui, ele já marca aqui, ó, o nome do computador e o nome do usuário. Se você quiser mudar aqui, ó, dá para você mudar. No meu caso aqui eu vou deixar. E aqui eu vou colocar a senha. Pronto, pessoal, configurado aí, ó. Aqui ele pergunta se você quer iniciar a sessão automaticamente ou solicitar a senha. Vou deixar em solicitar a senha. Quando iniciar, ele vai pedir a senha. E é só clicar aqui em continuar, que agora ele vai estar fazendo a instalação aí automaticamente. Pronto, pessoal, apareceu aqui, ó, instalação concluída. Aí aqui agora você vai ter que clicar aqui, ó, para reiniciar agora. E aí quando ele reiniciar, você tira o pendrive. Então, ó, vou clicar aqui em reiniciar, ó. Vou aguardar ele começar aí, ó. Pronto, removi o pendrive, vou clicar agora aqui em Enter, ó. Aqui, pessoal, eu tive que voltar aqui na BIOS para me selecionar aqui a opção de arranque, porque eu tinha o Windows instalado também, então eu vou ficar com os dois. Aí ele selecionou a prioridade do Windows quando eu tirei o pendrive. Aí aqui, ó, ele tem aqui, ó, o FI, é unidade de disco duro FI, que são as opções de estar inicializando. Não é mais aqui não, ó. Aqui só tem a opção aqui do Windows, ó. Aí aqui ela abriu essa opção aqui, ó. Que aqui é onde vai ter a opção de eu colocar aqui, ó, a opção do Linux Mint como primeiro. Então eu vou vir aqui no primeiro, ó, e colocar aqui no Ubuntu.
Aqui está acontecendo isso comigo porque, como eu já falei, eu vou continuar com Windows, com os dois. Se você formatou tudo para ficar só com o Linux Mint, ele já vai iniciar normalmente no Linux Mint, porque não tem outra opção. Aqui é porque ele tem duas opções, então ele resolveu escolher a do Windows, mas eu vou colocar aqui no Ubuntu, que é o Linux Mint. Vou clicar aqui em salvar e agora ele vai iniciar diretamente no Linux. Tá aí, ó. Ele já iniciou automaticamente, ele espera alguns segundos para a gente escolher. Como eu não selecionei nada, ele escolheu iniciar aí sozinho. E pronto, a instalação está concluída aqui do Linux Mint. Agora é só eu colocar a senha aqui, ó. Que é a senha que eu escolhi lá. Coloquei a senha e pronto. Tá aí, ó. A instalação foi concluída aí com sucesso. Tá tudo funcionando aqui perfeitamente. Beleza, então é assim que faz a instalação do Linux Mint.